no Boletim Entrevista de hoje a gente vai falar sobre áreas de proteção ambiental e por isso eu estou aqui com o Arthur Bispo, engenheiro ambiental. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Arthur, a gente tem várias denominações, vários conceitos, né, quando a gente fala de proteção ambiental. E, teoricamente, até bastante recente essa discussão, né? Novos conceitos surgiram aí nas últimas décadas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa essas denominações. A gente tem unidade de conservação, as APPs dentro da cidade também. Para que elas servem? O que é cada uma delas? Bom, começando pelas APPs, que seriam as áreas de preservação permanente, é importante a gente ressaltar o conceito de preservação e conservação, que são duas diferenças fundamentais. A preservação ela é restritiva. Então, uma área de preservação permanente não pode ter nenhum tipo de intervenção e os usos que são feitos são usos para pesquisa científica, para finalidade de educação ambiental, mas não pode ter nenhuma intervenção nessa área. Elas são definidas a partir dos recursos hídricos que existem, então, a partir da margem dos rios, do afloramento de água das nascentes, que se define um raio específico pela largura do rio e elas são definidas pelo Código Florestal Brasileiro. As unidades de conservação, as áreas de conservação, elas permitem o uso e o manejo desde que feito de maneira sustentável. Então, a gente tem alguns exemplos no município de áreas de proteção ambiental, que seriam essas unidades de conservação, que seria a APA do Banhado, ou até mesmo a APA de São Francisco Xavier. Essas duas regiões, elas permitem o uso e o manejo sustentável dessa região. Poderia ser a implementação de sistema de agrofloresta, projetos de educação ambiental, parques também, como existe o Parque Augusto Husk, né? Enfim, já as áreas de preservação permanente seriam áreas que devem ser mantidas da forma como estão e, na medida do possível, preservadas e reservadas para que não haja nenhum uso. Aqui a gente tem os exemplos das nascentes urbanas, que a prefeitura inclusive faz um projeto já bem extenso em questão de tempo, que seria o projeto Revitalização de Nascentes. Então esse projeto ele faz a revitalização das áreas de preservação permanente em torno das nascentes urbanas que existem aqui. Então seria uma espécie de, como eu posso dizer, recuperação dessas áreas para que elas cumpram com seus objetivos, que tanto a área de preservação permanente quanto as unidades de conservação, elas têm por objetivo preservar o recurso hídrico que está inserido ali, que é o cerne dessas áreas, preservar os recursos ecossistêmicos, né, manter equilíbrio no ecossistema de forma que os serviços ecossistêmicos continuem sendo providos para a comunidade e preservar a biodiversidade e, consequentemente, manter o bem-estar da população. Legal. Então, e o interessante mesmo sendo uma área de proteção, uma unidade de conservação, o objetivo é o mesmo, é manter aquela área ali protegida, né, para que seja conservado. Né? Qual que é a importância da gente ter, né, quando a gente pensa em meio ambiente? Muita gente pensa lá na floresta amazônica. Mas qual que é a importância da gente também ter, né, o cuidado com essas áreas dentro da cidade, do perímetro urbano? Bom, a gente pode pegar os acontecimentos recentes, né? A gente tem eventos extremos acontecendo em diversas regiões do país. Então, são temperaturas muito elevadas que acarretam em sequência, muitas vezes, em temporais, em alagamentos, enfim. Muitas vezes essas áreas verdes, né, essas áreas de preservação, elas servem como uma espécie de escudo para as comunidades. No caso de um rio, essas áreas de preservação, elas podem evitar, por exemplo, a degradação da encosta, né, evita processos erosivos e, consequentemente, faz com que as enchentes, né, os alagamentos não aconteçam da forma e da magnitude que estão acontecendo. Então, outro exemplo também é a questão do calor mesmo que a gente sente na cidade, né? Se a gente for para uma área que é mais urbanizada, que é mais asfalto, que tem mais construção, com o calor que está fazendo, a gente sente um impacto muito maior na nossa saúde do que uma área que tem mais árvores, que tem uma arborização maior, porque a vegetação também tem esse papel, né? A forma como ela absorve a radiação e absorve o calor é diferente do asfalto, por exemplo. Então, uma área com árvores, com vegetação, tem toda essa questão, além de tudo que já é discutido, né? A questão da troca de carbono que faz com a atmosfera e, principalmente, como a gente vem falando no contexto das áreas de preservação permanente, a proteção dos recursos hídricos. Não importa se isso está perto ou se está longe, essa questão ambiental, né, proteger o meio ambiente acaba sendo
uma proteção para a gente mesmo. Exatamente, exatamente. Bem, Arthur, muito obrigado pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento e um pouco também dessas informações. Obrigado, voltamos aí para o estúdio.